da questão 17. Tá? Questão 17. A questão 17 é uma questão de cinemática. Foi a segunda questão da prova. Geralmente cinemática aparece na primeira, né? A primeira questão da prova é cinemática, mas aqui foi embaralhada e jogou para a segunda questão, sendo a de cinemática. Beleza? Então, vamos lá para a questão 17. Acompanhe comigo. Um móvel desloca-se em linha reta com aceleração constante. Aqui já tem uma informação extremamente importante. Dizer que um móvel se desloca em linha reta e com aceleração constante, então, ó, desloca-se em linha reta e com aceleração constante, significa que ele tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Bingo. Aí, já sabemos que tipo de movimento que ele tem, e aí a gente tem um conjunto de equações e características do MRUV para a gente interpretar a questão. Sua velocidade no instante t0 é não nula, e a gente não sabe quanto que é, então. Entre o instante t0 igual a 0 e t1 igual a 5 segundos, o móvel percorre 100 metros. E entre os instantes t1 igual a 5 segundos e t2 igual a 8 segundos, o móvel percorre 100 metros adicionais. Qual das alternativas abaixo representa corretamente, com algarismos até a primeira casa decimal, o módulo da aceleração desse móvel? Opa! Né? Questãozinha que não é muito simples, não, né? Não está se apresentando de maneira muito simples. A gente sabe que é um MRV. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que nós tivemos aqui duas etapas de um mesmo MRV. Tá? Então, nós tivemos os 100 primeiros metros de 0 a 5 segundos e mais 100 metros de 5 a 8 segundos. Bom, lembrando que um MRV, assim como um movimento de queda livre, é um movimento com velocidade variável, então a velocidade já tem algum valor inicial e ela simplesmente vai aumentando cada vez mais. Tá? Aqui nesse caso é um movimento com aceleração constante e não nula, que é o caso do enunciado. Então o enunciado deixou muito bem claro que é um movimento de aceleração constante. Tá? A velocidade inicial é não nula, então a gente não sabe qual é o valor da velocidade inicial. Mas enfim, a gente tem certeza que é um MRV, porque o movimento é retilíneo e com aceleração constante. Se o movimento é retilíneo com aceleração constante e temos um MRV, nós temos essas quatro equações possíveis aqui para a gente resolver o problema. Eu quero comentar rapidamente sobre cada uma delas. Tá? A equação que eu vou chamar aqui de equação 1 é uma relação entre os deslocamentos do MRV, as velocidades do início e do fim, tá? E inclusive somar as duas velocidades e dividir por 2 é a velocidade média, multiplicado pelo tempo. Essa é uma equação que a gente pode utilizar. A segunda equação que a gente pode utilizar para MRV é essa, a equação horária dos deslocamentos. O deslocamento é a variação da posição, tá? Que é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E aí tem um detalhe. Observe que no enunciado nós temos valores de tempos, intervalos de tempos, perguntamos, né, acelerações, queremos saber a aceleração, e temos os deslocamentos. Nós não temos a velocidade inicial. Tá? Equação 3 é a equação horária da velocidade. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes um intervalo de tempo. Separa esses dois valores de velocidades. E a equação 4 é a famosa equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá? É interessante aqui que, quando a gente faz o levantamento das informações que nós temos, certo? Nós temos intervalos de tempos, nós temos deslocamentos, nós não temos velocidade inicial, e aqui é um detalhe interessante de ser observado, porque a velocidade inicial é uma grandeza que tem em todas as equações do MRV. A gente não sabe a velocidade inicial, então a gente vai ter que aplicar aqui pelo menos duas equações. Pelo menos duas equações. Certo? Se a gente sabe a velocidade inicial, bom, aí basta aqui saber mais uma ou duas informações que a gente descobre qualquer outra. Agora, se a gente não sabe a velocidade inicial e quer descobrir outra, que no caso é a aceleração, bom, aí a gente vai ficar com duas incógnitas, né, em cada equação. Tá? Bom, interessante de observar aqui que a primeira equação não aparece a aceleração. A segunda equação não aparece a velocidade final. A terceira equação não aparece o deslocamento. A quarta equação não aparece o tempo. E é interessante a gente observar que nós temos os deslocamentos, nós temos os tempos, queremos saber a aceleração. Então a gente não pode usar a equação 1, não podemos usar as equações 3 e 4, nós vamos ter que usar a equação 2. Porque nós não sabemos e não queremos saber a velocidade final. A gente quer saber a aceleração. Só que nos falta a velocidade inicial. Mas nós sabemos os tempos e sabemos os deslocamentos. Então, nesse caso, que nós não temos a velocidade final de cada intervalo e nós não queremos saber, então vai direto na equação 2, porque a gente também não sabe velocidade final. Olha que treta. Então é assim que a gente vê qual equação é melhor usar. Então a gente vai usar a equação 2. Só que aqui é interessante de observar
aqui nós temos, se a gente fizer um desenho esquemático, nós temos aqui um deslocamento de 100 metros num intervalo de tempo. Aqui é o T0, tá? Que é igual a 0, e aqui é o T0, T1, que é igual a 5 segundos. Então aqui nós temos um intervalo de tempo de 5 segundos. Tá? E 200 metros. E aqui nós temos uma velocidade inicial, que eu vou chamar de V0, que a gente não sabe. Mas, o que a gente tem aqui também? Eu vou mudar de cor agora. Vou usar o verde. Esse mesmo V0, com essa mesma velocidade inicial, nós temos aqui um pedaço 2, onde vai lá até o intervalo de tempo, até o instante de tempo igual a 8 segundos, onde nós temos mais 100 metros aqui. Ou seja, nós temos aqui um deslocamento total de 200 metros. Deslocamento total. Então, se a gente pegar esse primeiro intervalo, que é um MRV, e pegar o intervalo total, que é um MRV também, com a mesma velocidade inicial, a gente vai poder escrever as seguintes equações. O deslocamento do primeiro intervalo, eu vou chamar de D1, tá? É igual a velocidade inicial V0 vezes o tempo T1, mais a aceleração que a gente quer descobrir, vezes o tempo T1 ao quadrado sobre 2. Essa é a equação horária do deslocamento aplicada para o primeiro intervalo. Para esse primeiro pedaço aqui, que é só 100 metros. Daí a gente vai ter o seguinte, aqui foi 100 metros, aqui a gente tem a velocidade inicial que a gente não conhece, aqui o intervalo de tempo de T0 a T1 é 5 segundos, aqui vai ter aceleração, aqui vai ter 5 segundos ao quadrado sobre 2. Eu vou ajeitar isso aqui, tá? Eu vou ajeitar isso aqui. Isso aqui vai ficar 200 igual a 10 V0 mais 25 vezes a aceleração. Tá? Da onde que sai isso aqui? 5 ao quadrado é 25 vezes a aceleração. Como aqui está dividido por 2, eu vou multiplicar todos os termos por 2, então 100 vai ficar 200 e esse 5 vai ficar 10, multiplicando V0. Agora, eu vou isolar o V0. Então, eu vou passar o 25 vezes a aceleração para o outro lado, então vai dar 200 menos 25 vezes a aceleração, e dividido por 10. Esse vai ser o V0. Deixa eu apagar aqui, que ficou meio borrado. Aqui. Esse é o nosso V0. Passei tudo para o outro lado e deixei sozinho o V0. Tá? Porque a gente não conhece o V0 e não conhece a aceleração, ou seja, aqui a gente tem uma equação e duas incógnitas. Então, a gente vai ter que aplicar essa equação de novo para o intervalo total, e aí a gente vai conseguir a outra informação. Tá? Então, para o valor total agora, o deslocamento total é igual a V0, que é o mesmo V0, porque esse deslocamento total começa com a mesma velocidade inicial do primeiro pedaço. V0 vezes o tempo 2 agora, mais a mesma aceleração vezes o tempo 2 ao quadrado sobre 2. Essa é a segunda equação que a gente vai ter aqui para resolver o problema. Tá? Olha a trabalheira que está dando isso aqui, né? Questão nada fácil. Beleza? Aí vamos continuar. Aqui é 200 metros, a velocidade V0 é a mesma V0 que a gente tem aqui embaixo. O tempo 2 é 8, aceleração vezes 8 ao quadrado sobre 2. Vou multiplicar todos os termos por 2, então aqui vai dar 400, igual a 16 vezes V0, mais 8 ao quadrado dá 64 vezes a aceleração. É isso. Aí aqui, o que a gente tem que fazer agora, a gente pode isolar o A, por exemplo, e depois substituir o V0 que está aqui. Então, na verdade, aqui a gente tem as duas equações e as duas incógnitas. Aqui a gente tem uma equação, que eu já isolei o V0, e aqui a gente tem a segunda equação, que agora eu posso substituir o V0 aqui dentro. Então, a gente pode pegar aqui o V0 e substituir aqui dentro. Tá? Então, tudo isso aqui, que é o V0, vai lá dentro daquela equação. Aí vai ficar uma coisa gigante dentro de outra coisa gigante. Mas é a vida. 400 igual a 16 vezes V0 mais a 64 vezes a aceleração. Aí aqui vai ter 400 igual a 16 vezes o V0. O V0 é tudo aquele treco lá, 200 menos 25 vezes A, menos 25 vezes A, dividido por 10, mais 64 vezes A. O que a gente pode observar daqui agora é que a gente só tem A para resolver. Só tem uma incógnita. Tá? Então, a gente está resolvendo aqui um sistema de duas equações, duas incógnitas, onde a gente isolou uma variável
numa equação e está substituindo na outra. Então a gente está resolvendo o sistema por substituição. Aqui a gente pode fazer várias coisas, tá? A gente pode multiplicar todo mundo por 10, depois simplificar todos os termos, e a gente vai facilitando aqui a vida, tá? Então, primeiro, vou multiplicar todo mundo por 10. Vai dar 4.000 igual a... Aqui vai permanecer o 16, aqui vai ficar 200 menos 25A, mais 64 multiplicado por 10 dá 640, vezes A. Beleza. Tá? E aqui é interessante porque a gente pode também fazer uma simplificação. A gente pode simplificar aqui tudo por 16. Porque todas essas... Aqui eu vou dividir todo mundo por 16. Dividindo todo mundo por 16, aqui vai ficar 250. Aqui vai ficar 200 menos 25A. Já ficou solto, né? Mais 40A. Tá? Dividindo todo mundo por 16. Aí já ficou com números bem menores. Né? Bem menores. Agora a gente junta o que tem A com o que não tem A, né? Então aqui, ó, 250 e esse 200 vai passar para o outro lado. Tá? Então vai ser 250 menos 200 igual a menos 25A mais 40A. Aí a gente resolve. 250 menos 200 vai dar 50 igual a 15A. Então o A é 50 dividido por 15, que é a mesma coisa simplificado por 5, é 10 terços, que é a mesma coisa que 3,3333333 metros por segundo ao quadrado. Como a resposta aqui é até a primeira casa decimal, então é 3,3. Alternativa B. A alternativa B é a nossa resposta.